Ezequiel, capítulo 48. E estes são os nomes das tribos, desde o extremo norte, do lado do caminho de Etlon, vindo para Mate, Azar-Enon, ao limite de Damasco, para o norte, ao lado de Amate, sendo seus extremos do oriente e do ocidente, esta é a porção de Dan. Junto ao limite de Dan, desde o extremo oriente até o extremo ocidente, esta é a porção de Asser. Junto ao limite de Asser, desde o extremo oriente até o extremo ocidente, esta é a porção de Naftali. Junto ao limite de Naftali, desde o extremo oriente até o extremo ocidente, esta é a porção de Manassés. Junto ao limite de Manassés, desde o extremo oriente até o extremo ocidente, esta é a porção de Efraim. Junto ao limite de Efraim, desde o extremo oriente até o extremo ocidente, esta é a porção de Ruben. Junto ao limite de Ruben, desde o extremo oriente até o extremo ocidente, esta é a porção de Judá. E junto ao limite de Judá, desde o lado do oriente até o lado do ocidente, será a oferta que reservareis, de 25.000 canas de largura, e de comprimento, como uma das demais partes, desde o lado do oriente até o lado do ocidente, e o santuário estará no meio dela. A oferta que reservareis ao Senhor será de 25.000 canas de comprimento e 10.000 de largura. E ali será a oferta santa dos sacerdotes, de 25.000 canas ao norte, 10.000 de largura ao ocidente, 10.000 de largura ao oriente, e de 25.000 de comprimento ao sul, e o santuário do Senhor estará no meio dela. Será para os sacerdotes santificados dos filhos de Zadok, que guardaram minha ordem, que não se desviaram quando os filhos de Israel se desviaram, como se desviaram os outros levitas. Eles terão uma oferta da terra, a parte santíssima, junto ao limite dos levitas. E os levitas terão na vizinhança do limite dos sacerdotes 25.000 canas de comprimento e de 10.000 de largura, todo o comprimento será 25.000, e a largura 10.000. Não venderão disto, nem trocarão, nem transferirão as primícias da terra, pois é coisa consagrada ao Senhor. E as 5.000 canas de largura que restam das 25.000, serão de uso comum para a cidade, para habitação e arredores, e a cidade estará no meio delas. E estas serão suas medidas: o lado norte 4.500 canas, o lado sul 4.500, o lado do oriente 4.500, e o lado do ocidente 4.500. E os arrebaldes da cidade serão ao norte de 250 canas, ao sul de 250, ao oriente de 250, e ao ocidente de 250. E quanto ao que restar do comprimento, na vizinhança da oferta santa, será 10.000 canas ao oriente e 10.000 ao ocidente, que será vizinho à oferta santa, sua produção será alimento dos trabalhadores da cidade. E os trabalhadores da cidade, de todas as tribos de Israel, trabalharão nela. Toda a oferta será de 25.000 canas por 25.000, em quadrado, reservareis a oferta santa, com a propriedade da cidade. E o que restar será para o príncipe, de um lado e do outro da oferta santa, e da propriedade da cidade, desde a distância de 25.000 canas da oferta, até o extremo oriente, e ao ocidente desde a distância de 25.000 canas da oferta até o extremo ocidente, na vizinhança das porções das tribos, será para o príncipe, e a oferta santa, e o santuário da casa será no meio dela. E desde a propriedade dos levitas, e desde a propriedade da cidade, será no meio daquilo que pertencerá ao príncipe. Entre o limite de Judá e o limite de Benjamim será para o príncipe. E quanto às demais tribos, desde o extremo oriente até o extremo ocidente, esta é a porção de Benjamim. E junto ao limite de Benjamim, desde o extremo oriente até o extremo ocidente, esta é a porção de Simeão. E junto ao limite de Simeão, desde o extremo oriente até o extremo ocidente, esta é a porção de Issacar. E junto ao limite de Issacar, desde o extremo oriente até o extremo ocidente, esta é a porção de Zebulon. E junto ao limite de Zebulon, desde o extremo oriente até o extremo ocidente, esta é a porção de Gade. E junto ao limite de Gade, ao sul, no lado sul, será o limite desde Tamar até as águas das inimizades de Cádiz, junto ao ribeiro, até o grande mar. Esta é a terra que repartireis em herança às tribos de Israel, e estas são suas porções, diz o Senhor Deus. E estas são as saídas da cidade, ao lado norte 4.500 covados de medida. E as portas da cidade serão conforme os nomes das tribos de Israel, 3 portas ao norte, uma porta de Ruben, uma porta de Judá, e uma porta de Levi.
E ao lado do oriente 4.500 covados, e 3 portas, uma porta de José, uma porta de Benjamim, e uma porta de Dan. E ao lado sul 4.500 covados de medida, e 3 portas, uma porta de Simeão, uma porta de Issacar, e uma porta de Zebulon. E ao lado do ocidente 4.500 covados e suas 3 portas, uma porta de Gade, uma porta de Asser, e uma porta de Naftali. Ao redor terá 18.000 covados. E o nome da cidade desde aquele dia será: O Senhor está ali.